Eu vou pedir para vocês deixarem os microfones e nós vamos iniciar, então. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui em mais uma live da Cátedra Intercom. Nós já estamos caminhando para o finalzinho, né? Essa é a penúltima live, nós fizemos uma série de 19 lives. Eu sou a professora Sônia Jaconi e estarei aqui com vocês essa noite, né? Mais uma vez acompanhando, né? Ali nos bastidores e aprendendo muito com as lives que passam por aqui. Então, muito obrigada por todos aqueles que fizeram inscrição para participar dessa live. Nós tivemos assim um número expressivo de pessoas interessadas nessa live e também aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook neste momento. Aqueles que não conseguiram por algum motivo fazer inscrição estão nesse momento ali no Facebook. A gente agradece a presença de todos vocês. Lembrando que todo esse material está sendo gravado e depois disponível lá no site da Intercom, na página Cátedra Intercom. Inclusive, quem quiser dar uma olhada nas lives anteriores, é só ir lá, tem desde a primeira, né? E nós vamos deixar esse material aí disponível a vocês. E hoje nós agradecemos de uma forma especial ao grupo de pesquisa Comunicação para a Cidadania, que trouxe o tema Comunicação para a Cidadania em tempos de Covid-19. E para debater, discutir, falar um pouco sobre esse assunto, nós temos aqui hoje, né, a professora Cecília Peruso, professora visitante da UERJ e da Intercom. Muito obrigada, professora Cecília, pela sua presença, pela sua participação aqui na live. A professora Cláudia Lani, da Universidade Federal de Juiz de Fora e da UFSCar. Muito obrigada, professora Cláudia, pela sua presença e participação. A professora Denise Terezinha da Silva, da Unipampa, também. Muito obrigada, professora Denise, pela presença e participação aqui em nossa live. O professor Rosinaldo Miani, da Universidade Estadual de Londrina. Boa noite, professor. Obrigada aí pela presença. E nós temos também o professor Pablo Navarrete Bastos, da Universidade Federal Fluminense. E estaremos aqui, né, a mesa será mediada pela professora Suelen Aguiar, da Universidade Estácio de Sá. Essa live ela vai demorar, como as outras, né, um tempo de mais ou menos 1h30, sendo que os proponentes têm mais ou menos 1 hora e pouco para expor o tema e depois geralmente deixa um tempinho aí para interagir com os participantes, né, responder perguntas, fazer aí um bate-papo com todos aqueles que se inscreveram e estão acompanhando a gente também no Facebook. Eu volto no finalzinho para fazer um fechamento aí, um encerramento da live, não do assunto, mas sobre a live, né? E apresentar a próxima live, né? Que será a última na terça-feira. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Aproveitem o debate, que certamente será riquíssimo, né, a apresentação, e a gente agradece todos aqueles que se inscreveram e principalmente ao grupo de pesquisa Comunicação para a Cidadania. A sala agora é com vocês. Sejam bem-vindos e obrigada. Tem que abrir o microfone. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professora Sônia. Boa noite a todas e a todos. Vamos começar, então, o nosso bate-papo, a nossa mesa redonda. E eu gostaria de chamar para esse bate-papo a professora Cláudia Lani. Professora Cláudia, você tem 10 minutos para fazer a sua exposição. Se tiver algum slide para projetar, fica à vontade. O debate nós vamos deixar para o final de todas as exposições, ok? Ok. Boa noite. Eu só vou pedir para os outros participantes deixarem, então, o microfone desligado para que a gente não atrapalhe a exposição da professora Cláudia. Boa noite a todas e todos. Agradeço e parabenizo a Intercom pela realização dessas lives. Cumprimento com muita alegria minhas colegas, meus colegas, Suelen e Pablo, né, atuais coordenadores do Grupo de Pesquisa Comunicação para a Cidadania da Intercom, a colega Cecília, Denise e Rosinaldo,
né? E meu abraço a todas as pessoas que estão assistindo, né? Nominalmente, as Flores Raras, grupo ao qual eu pertenço, Coletivo Feminista e Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Feminismos, Flores Raras, especialmente na professora Daniela Awad, coordenadora do grupo. Bom, falar sobre pandemia, né, na atualidade, infelizmente, né, é falar sobre mortes, sobre dificuldades que atingem especialmente as pessoas menos favorecidas e, né, nesse sentido, as pessoas pobres, mulheres, negras, LGBTs, enfim, como nós temos visto, né, a partir da grande imprensa e da imprensa alternativa, especialmente nos últimos 2 dias, a divulgação de que toda a dificuldade de auxílio à saúde, ao trabalho, o direito ao trabalho, à educação, né, que nesse momento, né, está fragilizado, no caso do Brasil, por conta desse governo que retira direitos, né, cada vez mais, e nós estamos sempre firmes e fortes, né, no sentido da resistência, e também por conta da pandemia, que atinge todo mundo, né, e também o Brasil, né? Bom, nesse sentido, né, em que se pesem todas essas dificuldades, né, nós somos da luta, da resistência e da esperança, né? Essa luta, essa reflexão, né, sobre a luta, essa ação e reflexão no sentido de mais democracia e cidadania ativa e democrática para todas as pessoas, que une esse nosso grupo de comunicação para a cidadania, que une, né, e nos leva juntas e juntos a construir a Associação Brasileira de Pesquisadores, Pesquisadoras, Comunicadores e Comunicadoras da Comunicação Cidadã, Comunitária e Alternativa, né? Entidade que nós todas, né, e todos aqui dessa live, né, fundamos, a partir de uma ação especialmente da professora Cecília Peruso, fundamos no evento Mídia Cidadã em 2017, né, na Universidade Federal de Juiz de Fora, e continuamos essa construção, né, justamente para que a gente tenha mais esse espaço de pensar a resistência, de pensar a comunicação para a cidadania e fortalecer esses espaços, né, em prol da cidadania de todas as pessoas. Bom, nesse sentido, né, eu quero, né, dizer que no Flores Raras, né, as nossas pesquisas atuais, né, têm como há muito, né, essa linha, esse alicerce lésbico-feminista, né, no seu pensamento e na sua ação, né, e que, no que diz respeito, né, a essa importante base, nós temos trabalhado com Adrienne Rich, né, para pensar o feminismo lésbico, tá? E com relação, né, à comunicação, né, de forma mais específica, né, para os nossos trabalhos, né, a partir, nesse caso, da minha coordenação, né, nós temos, entre outras autoras, né, trabalhado com a Maria Cristina Mata e o conceito de cidadania comunicativa, né? E aí, pensando os conceitos dessas autoras, né, quer seja de cidadania comunicativa, né, ou do feminismo lésbico, né, esses conceitos pensados para a atualidade, né, nós temos visto
fortalecer experiências diversas nesse período, muitas das quais já estavam aí, né? Mas como nós precisamos, né, nesse momento, ter ações que não podem, né, não são ações de rua, né? Nós temos fortalecido essas ações a partir das novas tecnologias, tá? Bom, nesse sentido, né, e pensando também no que eu falei há pouco sobre a situação de pessoas menos favorecidas, né, eu acho importante citar o exemplo da revista Asmina, tá? A revista Asmina, né, cujas integrantes, representantes, né, estiveram, né, com outros coletivos e grupos no segundo encontro internacional Nós Tantas Outras, né, realizado em São Paulo, um pouco antes, né, do isolamento, né? Então, esse evento da América Latina, né, aconteceu no começo de março, tá? 2 a 8 de março. O Flores Raras esteve representado com a presença da professora Daniela Awad. O coletivo Asmina, né, estava lá também, né? E elas fazem uma revista, né, de jornalismo feminista, tá? Que agora, né, mais ainda, né, do que em outros momentos, né, elas têm buscado saber sobre a situação da mulher, né, na sociedade e projetos, né, junto ao Congresso Nacional, e aí, nesse sentido, colaborando para a mobilização em prol desses projetos, né, com a intenção de melhorias na vida das mulheres. Até porque, como elas mesmas noticiaram, infelizmente, nesse período de pandemia, aumentou a violência contra a mulher, né? A violência de gênero. Tá? Então, assim, eu acho importante destacar esse trabalho da revista Asmina, né, que pode ser acessado por todas as pessoas, tanto no Facebook, né, como o site delas na internet. Tá? Com relação, né, eu gostaria também de mencionar aqui ações do Flores Raras, né, em termos de atividades, né, que a gente considera ações de extensão, né, são atividades, né, a partir das nossas pesquisas, né, mas da prática de levar essas nossas reflexões para todos os lugares nesse momento, a partir de estar em espaços das novas tecnologias. Então, nesse sentido, né, no dia, e espaços que antes a gente não teria, né? Então, nesse sentido, né, no dia 13 de maio, né, a Flor Rara Camila Roseno, né, participou de uma live sobre democracia e representatividade organizada pelo Papo de Periferia. Vocês encontram, né, no YouTube o link para essa live, que reuniu, né, a Camila Roseno, né, como eu falei, tá? A Mônica Benício, né, do Rio de Janeiro, a Camila está lá em Remanso, tá? E também, né, nesse momento, o Eduardo Príncipe, supervisor de diversidade da Prefeitura de Juazeiro. Então, a gente tem aí, né, um grupo diverso de pessoas, né, que vão, né, naquele momento, pensar democracia e representatividade, especialmente a partir da vida e da resistência da população LGBT. Né? Então, é essa apropriação do espaço de comunicação por pessoas da educação, né, por pessoas do movimento social popular, de uma forma geral, representantes do poder público, né, que trabalham com essas temáticas, nesse sentido, como eu disse, de fortalecimento da cidadania de todas as pessoas.
Na semana passada, né, eu e a professora Daniela Awad participamos, né, dentro das atividades do Mês do Orgulho LGBT, de uma live organizada pelo diretório acadêmico Vladimir Herzog, da Faculdade de Comunicação da UFJF. E aí também, né, nesse sentido que eu estava dizendo, né, nós apresentamos questões que são de pesquisa e que são ações, né, também nessa busca por mais cidadania da população LGBT. Entre outras reflexões, falamos sobre o Cine Sapatão, que foi uma atividade de projeto de extensão nosso, na Universidade Federal de Juiz de Fora, que trabalhou o espaço de sociabilidade, né, especialmente pensado para mulheres lésbicas, né, no sentido de fortalecimento da sua cidadania, com exibições de filmes, né, sobre e com mulheres lésbicas, não apenas na universidade, mas também no Centro de Referências de Direitos Humanos da cidade, entre outros locais. Tá? Falamos também, nessa live, sobre a Nuvem Sapatão. A Nuvem Sapatão, né, e eu convido todas as pessoas a irem no Instagram, né, ou também, né, no blog, né, do Nuvem Sapatão, é um projeto das doutorandas Camila Roseno, Sabrina Lopes e da mestranda Luísa Bittencourt, né, todas elas do Flores Raras, tá? Orientandas da Daniela Awad, né, e a Sabrina com a minha co-orientação, tá? Em que o Nuvem Sapatão é um repositório de artigos, especialmente com a temática lésbica, feminista e de relações de gênero de áreas diversas, né, incluindo a comunicação, né, que tem sido, né, ainda mais nesse momento, né, acessada e buscada para as reflexões dessa temática feminista e LGBT. E, como mencionei há pouco, e já indo para o momento final, né, dessa minha fala inicial, nós mencionamos, né, nessa live no dia 23, do Cine Sapatão, aqui de Juiz de Fora. E lembramos, né, também da ação do Cine Sapatão de São Paulo, né, que tem, entre outras, né, à frente, a Rita Quadros, né, também lésbica, feminista, né, atuante, né, em todo o país, né. O Cine Sapatão de São Paulo, além de outras organizações, né, realizou no dia 28 de junho, Dia do Orgulho LGBT, a Caminhada das Mulheres Lésbicas e Bissexuais de São Paulo, né? Com a participação de mulheres de todo o país. E, com isso, mais uma vez, o que a gente tem? Tem esse espaço de comunicação, né, pensado, né, e ocupado a partir dessas ideias lésbicas feministas em prol da cidadania de todas as pessoas, em prol de uma vida melhor para todas as pessoas, especialmente para as mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais, porque a gente entende que melhorando a vida dessa população, certamente a vida de todas as pessoas vai estar melhor. Obrigada, estou à disposição aí para a conversa na sequência. Obrigada, professora Cláudia. Sempre bom te ouvir, sempre muito importante, né, a sua fala, esse pensamento da gente realmente pensar na questão da representatividade para todos e para todas. Gostaria de ouvir mais, eu tenho certeza que todos também gostariam de ouvir, mas o nosso tempo é tão curtinho, né? Vamos deixar para o final o nosso debate. Inclusive, já coloquei no chat para saber se os colegas têm questões, reflexões para serem feitas e faremos isso ao final, ok? Agora eu gostaria de chamar o professor Pablo
na Barrete. Ele vai falar um pouquinho para a gente das experiências que ele tem, do laboratório que ele faz parte. Professor, lembrando que são 10 minutos de exposição, ok? Obrigado, Suelen, obrigado por esse trabalho difícil aí de mediação, minha parceira de coordenação do GP Comunicação para a Cidadania. Vê que ela já deixou claro ali para mim antes, que sabe que eu gosto de falar, se eu ultrapasso os 15, imagina os 10, mas eu serei aqui firme, vou ficar me acompanhando aqui para não ultrapassar. Né? Feliz aqui de ver vocês, todas e todos, minhas camaradas, meus camaradas. Né? Assim, é uma felicidade que a gente poder usar esse espaço, né, para pensar criticamente aqui a comunicação cidadã. E sigo, né, também com o lema, né, do meu querido Gramsci, né, que se apropriou da frase ali do Roman Roland, né? Então seguimos aqui, né, pessimista no pensamento, mas otimista na vontade, né? Então é fundamental a gente não deixar, né, de refletir, por exemplo, que estamos falando aqui, né, em uma plataforma, né, que tem como objetivo principal, né, a acumulação do capital, exploração do trabalho, né, cuja lógica algorítmica reflete uma série de opressões também que ocorrem no campo do gênero, da raça. Né? Então, é óbvio que dialeticamente é importante também a gente visualizar e trabalhar as potencialidades que esse tipo de espaço nos proporciona, mas não deixar de refletir criticamente, né, e de pensar a cidadania ampliada, o que envolve, inevitavelmente, uma crítica ao capital. Eu vou trabalhar aqui, principalmente na minha exposição, vou primeiramente comentar algumas coisas que a gente tem feito no LACOPS. Né? Eu sou, quem não me conhece, sou o professor Pablo Navarrete Bastos, né? Coordenador aqui do GP, sou coordenador pedagógico do LACOPS, que é o Laboratório de Investigação em Comunicação Comunitária e Publicidade Social, da Universidade Federal Fluminense, sou professor lá na área de comunicação e também no programa de pós-graduação em mídia e cotidiano. A gente completou aí recentemente, né, 100 dias de confinamento. A gente fez um post no Facebook marcando aí essa data, né, no dia 29 de junho, e a gente segue fortalecendo vínculos para superar o isolamento, que foi o mote aqui que a gente escolheu para orientar as nossas ações de comunicação comunitária e publicidade social nesse período. Sempre com apoio, né, institucional da Universidade Federal Fluminense e do programa de pós-graduação em mídia cotidiano. No final do ano, a gente também foi contemplado com o edital de laboratórios emergentes pela FAPERJ, né, a Fundação de Amparo que é a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, e a gente tem se reunido, né, assim, a gente vem trabalhando muito lá na universidade. Eu acho que isso é importante a gente destacar, né, que embora todas as limitações técnicas, emocionais, né? A gente vem trabalhando bastante firme, inclusive no laboratório. Né? No início a gente estava se reunindo semanalmente, depois a gente passou para se reunir quinzenalmente, mas a gente segue, né, participando com todo mundo do LACOPS, estudantes de graduação, egressos, estudantes de pós-graduação, e desenvolvendo estratégias e pensando a comunicação comunitária e a publicidade social. Com o avanço aí da Covid, a gente começou a desenvolver uma série de ações aí em diálogo e parceria com os movimentos sociais e agentes locais. Uma das primeiras ações que a gente realizou foi um vídeo com atenção especial aí à situação dos idosos em situação de vulnerabilidade. O vídeo ele foi criado pelo nosso professor, membro do LACOPS, o Guilherme Lima, e foi narrado pelo professor João Batista Abreu, professor aposentado lá do nosso Instituto de Arte e Comunicação Social. E o vídeo está disponível nas nossas redes sociais, depois eu vou falar um pouquinho sobre nossas redes. Depois a gente fez outro vídeo, a partir, né, de um slam que eu compus, chamado Slam da Cidadania, né, e a narração reflete aí algumas questões importantes para pensar a cidadania em tempos de Covid-19. Eu vou passar o vídeo no finalzinho aqui, o vídeo é curto. A gente criou também um blog, né? Existia, na verdade, já um blog dentro do nosso site. A gente começou a trabalhar ali os temas ligados à comunicação cidadã no tempo de Covid-19, com a coordenação da professora Tatiane Mendes, que é egressa do mestrado do Mídia Cotidiano e acabou de finalizar há pouco tempo o doutorado na UERJ, e que conta aí com artigos de professores na área de produção audiovisual, direção de arte, fotografia, cinema, educação e memória.
entre outros temas. Sob a mesma coordenação aí da Tati, a gente tem contribuição aí muito importante, né, e frequente dos alunos de graduação e da pós, né, com o boletim Covid-19 que a gente criou, com periodicidade semanal, reunindo ações solidárias, culturais, plataformas de conhecimento, informações científicas. A gente fez uma série de ações também de publicidade social para fortalecer a comunicação. Então, a gente fez uma série de cards, máscaras, né, que foram criados para o Instagram com o objetivo de informar trabalhadores sobre seus direitos com relação ao uso de máscaras. Outra ação muito importante surgiu com os coletivos Favela Cine Clube e Viaduto Literário, do Morro da Providência, que já eram parceiros do LACOPS. A gente elaborou um zine e cartazes informativos sobre prevenção de Covid-19 no Morro da Providência. Para quem não conhece, é a primeira favela do Brasil, fica na região portuária aqui do Rio de Janeiro. Teve participação ativa da equipe de comunicação digital, com a coordenação da Tatiane Mendes, e destacar também aí o trabalho da Lorena, mestranda do PPGMC, e a Letícia, mestra pelo PPGMC, ambas participantes do LACOPS. Essas iniciativas todas fortaleceram o projeto, né, institucional do laboratório, e a gente passou a estruturar uma campanha de publicidade social afirmativa que está dentro aí das tipologias construídas pela Patrícia Saldanha, que é a nossa coordenadora geral, né, que conduz esse trabalho com caráter aqui quase missionário, né, e a proposta é desenvolver ações que possam ser aí espalhadas nas favelas, também trabalhando com orientações sobre Covid. O projeto coordenado pela Patrícia em 2 etapas. A gente começou agora a primeira, um projeto piloto no Jacarezinho e Manguinhos, com sugestão da Diana Anastácia, que é do Jacarezinho e é mestranda do PPCult, Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades, lá da nossa UF. Ela também foi coautora da redação da campanha. A direção de arte foi da Andrea Hescher, que é nossa professora de direção de arte no Instituto, e nossa aluna de graduação, Ana Carolina Esteves, fez as ilustrações. E a segunda parte aqui, né, das nossas ações, a gente vai desenvolver, né, alguns artigos aí que o foco principal do laboratório, né, são as pesquisas na área de comunicação comunitária e publicidade social. Eu vou mostrar aqui um pouquinho, algumas imagens, brevemente aqui, sobre essas ações que a gente tem feito, né? Deixa eu mostrar aqui. Vocês estão vendo a reprodução da tela? Não? Ainda não, Pablo. Tá, deixa eu ver aqui se entra aqui agora. Tá dando para ver aí, não? Agora sim, aparecendo todas as suas janelas. Tá. Deixa eu ver se desaparece aqui para eu conseguir campanha? entrar aqui na página. Espera um pouquinho aqui que eu vou tentar entrar aqui na página que é a que eu quero realmente. Estão vendo? Estão vendo aí? Não. Não está dando para ver aqui a página aqui que eu expus? Ainda não, Pablo. O que vocês estão vendo aí? Está vendo eu falando? Só a sua tela. Tenta compartilhar novamente. Tá, deixa eu tentar novamente. Isso. Um momento. Vamos ver se agora vai. Estou colocando a tela aqui, mas está meio difícil, mas acho que agora vai aparecer. Apareceu aí, né? Agora apareceu. Tá, aqui é uma imagem aqui de uma reunião nossa com os participantes do LACOPS. Aqui foi um cartaz que a gente fez para essa ação no Morro da Providência. Foi criado aí pela Letícia, que é mestra pelo nosso programa. Aqui uma divulgação do nosso boletim. Aqui foi a ação das máscaras que a gente criou para orientar os trabalhadores sobre os direitos de uso de máscara. Aqui é a capa do zine que a gente
fez para o Morro da Providência e que também foi adaptado para ser usado em acampamentos e assentamentos do MST. A gente fez algumas alterações, né, estéticas aqui para adequar ao público, fiz uma articulação com o pessoal de saúde e comunicação do movimento, e esse material circulou também nos acampamentos e assentamentos do MST. Aqui tem algumas orientações da campanha que eu estava falando, né, chama Noix pela Vida, né, que vai ser trabalhado aqui no Jacarezinho e Manguinhos, e a gente teve um trabalho muito bacana com a Diana, que é mestranda, para fazer uma estética que realmente, uma linguagem que tem a ver com o morador ali da favela, né? Ela faz um trabalho com o pessoal de Passinho. Esse aqui foi um primeiro personagem criado pela Ana Carolina, que é nossa aluna, né? Então perceba aqui uma estética ligada aqui ao grafite, né? A primeira que não basta ter o cabelinho na régua, que é uma coisa que trabalha-se muito ali na comunicação, né, dessa galera, o cabelo feito aqui na régua, como eles falam, cortado, né, certinho, cortadinho aqui do lado. Né, tem que usar a máscara e lavar as mãos, já é Noix na vida, né? Então uma linguagem aí bem próxima realmente dessa juventude, né, para se comunicar e conseguir fazer com que isso se espalhe no cotidiano, né, dos moradores das favelas cariocas, trabalhando aqui alguns temas, né, com uma linguagem bem acessível também, mostrando que a Covid ela tem classe sim, né? Então principalmente quem está morrendo aí, né, são pretas e pretos, né? O índice, eu cheguei a fazer algumas que os outros territórios da cidade, né? Então são números alarmantes, né? E que a gente vem feito algumas ações aqui para tentar, né, espalhar e construir junto com a juventude periférica informação e conscientização acerca aí dos impactos e da dimensão de classe, de raça, né, de gênero que tem o Covid. Para fechar aqui o vídeo aqui que a gente fez, que é o vídeo da cidadania, né, o segundo vídeo que é realizado por nós aí na campanha, né, com o nosso mote de fortalecer vínculos para superar o isolamento. Estão vendo aí a capa, né? Vou rodar o vídeo, então. Esse vídeo tá sem áudio. Não tem áudio, não? Pablo. Não estão ouvindo? Não. Só tá aparecendo as imagens. Tem como você reproduzir novamente? Que estranho. O vídeo para mim aqui tá altão. Eu não sei por que não tá rolando o vídeo. Bom, enfim, eu vou tentar mais uma vez, mas se não rolar, fica aí fica para o link. Eu coloco o link aqui, tá? Vou colocar o link aqui no chat. Eu vou tentar mais uma vez. Pablo, né? Para mim tá saindo. Quando você for colocar o vídeo, tenta compartilhar o áudio. Vai ter uma opçãozinha, você coloca compartilhar o áudio do vídeo. Veja se vai aparecer para você. De qualquer forma, eu vou pedir para você já deixar o link aqui pra gente. Tá bom? Compartilhar o áudio do sistema. Curioso aqui o áudio aqui, ele tá aparecendo aqui para mim. Ah, não, espera um pouquinho aqui. Acho que agora vamos ver. Isso, acho que agora vai. Não, tá escrito aqui, é esquisito, tá com áudio aqui. Mas pelo jeito não tá saindo para vocês. Acho que eu teria que estar com o arquivo do vídeo. Vê se sai aí, mas acho que não vai sair não, pelo jeito. Se não saiu aquela hora, não vai sair agora. Nada de som? Nada de som? Não, não tá aparecendo, não. Bom, paciência. Eu vou colocar aqui Pablo, só um minutinho. Quando você vai projetar, não aparece nenhuma opção para você clicar, disponibilizar áudio do sistema? Porque geralmente esses aplicativos, eles mostram, né, essa opção. Para que a gente libere o áudio do sistema. Não. Estranho. Bom, enfim, eu vou... Tira o seu fone, Pablo, por gentileza. Talvez...
Tenta tirar o microfone para ver se ajuda. Tá bom, vou ver se eu consigo mais uma vez só, então. Tá, e retira o microfone, por gentileza. Ó, o Guilherme Lima está dizendo, antes de clicar na tela para compartilhar, Agora ao tá lado indo, né? esquerdo... Tá indo agora? Não. Ele está dizendo que tem um Bom, pequeno... esquece, então. Não, esquece, então. Ok. Eu vou... Infelizmente, aqui não vai rolar aqui, fica... Eu vou pegar aqui o... paciência, eu vou compartilhar aqui. Nossa, Pablo, é um vídeo tão legal que valeria a pena, realmente. É uma pena, não tá saindo áudio, aí estraga a brincadeira. Enfim. Vocês estão me vendo aqui normalmente agora, de novo? Estamos. Então, o Guilherme Lima, ele deixou uma informação aqui que eu não sei se você chegou a ver. Ele diz o seguinte, antes de clicar na tela para compartilhar, ao lado esquerdo tem um pequeno ícone que precisa clicar. Sim, não, mas aí é o ícone do meu volume aqui, tava liberado, meu ícone do meu áudio. Mas enfim, tá aí, não vamos mais, já atrasou um pouco minha fala, né? Uma pena, Okay. Mas aqui eu já tinha mandado aqui o link, depois, pessoal, assistam, o link tá aqui, o vídeo é bem bacana, vale a pena, não só esse, né? O post também, conheçam as redes do LACOP no Facebook, no final, inclusive da última postagem no Facebook, tem o Linktree, que você clica ali e tem acesso a todas as nossas redes, né? Instagram, Facebook, YouTube, tá bom? Vejam lá depois, tá? Valeu, eu espero aí depois aí mais aí questões, conversa que vocês quiserem dialogar e disponível aí para qualquer bate-papo aqui e depois também. Valeu, gente. Obrigada, professor Pablo. Assim, eu insisti um pouquinho porque eu assisti o vídeo, acompanhei um pouquinho o processo e realmente vale muito a pena. Eu vou pedir para todo mundo que puder depois assistir com muito carinho esse vídeo, essa produção. E se puderem compartilhar também, gente, quanto mais nós compartilharmos, né, assim vamos continuar avançando aí para uma comunicação mais cidadã, mais democrática. Agora eu quero convidar a professora Denise Terezinha da Silva, da Unipampa. Então, Denise, você tem 10 minutos. Eu vou ficar te lembrando aqui pelo chat quando estiver estourando seu tempo, ok? Obrigada, Denise. Com a palavra. Tá certo. Já dá para estar visualizando bem, Suelen? Sim. Então tá, vou dar um abraço para vocês, né? Suelen e Pablo. Também para a Cecília, para a Cláudia, Rosinaldo, né? Todas que fazem parte, né, dessa equipe. E fora o pessoal também que está aí nos ouvindo e todo mundo mais, né? Tá um pouco escura, eu acho, a minha visualização, que eu estou meio improvisada aqui, tá? Mas o que eu vou falar para vocês hoje é mais uma questão do que eu venho orientando de alguns trabalhos e tem se tornado muito comum, que é a questão dos influenciadores digitais. E a minha visão é um pouco mais negativa da questão, que eu acho importante também, né? Eu chamaria de uma contra-cidadania em tempos de Covid-19, né? Que é no sentido de informações que não contribuem para nós, e justamente ao contrário, né? Levam para uma outra instância, né? Uma instância que acaba transformando as pessoas e acaba que o vírus se propague ainda mais, né? Tem alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês, então, trabalhando. Só para rapidamente a gente falar um pouquinho, quando a gente está falando de cidadania, a gente está falando sobre essa questão de um certo conjunto de direitos e deveres, né? De que
todo mundo deveria ter, pelo menos, de uma mesma forma, assim, de um mesmo acesso, né, aos mesmos direitos e deveres, porque seriam considerados todos cidadãos e cidadãs, né. Entretanto, eu vou citar Milton Santos, que ele diz que em lugar do cidadão formou-se um consumidor, e esse consumidor aceita ser chamado de usuário, né? Então, essas regras, esse mundo capitalista, modificaram todas as relações de cidadania, né? E acabou transformando esses espaços sociais em espaços de disputa, né? Em lugares em que se disputa esses espaços sociais. E por conta dessa disputa, muitas vezes se faz qualquer coisa, né? Para chamar a atenção, para aparecer. A minha tese, que foi defendida em 2008, já dizia, apareço, logo existo, e parece que agora o pessoal levou isso muito a sério, né? Então, e agora esses espaços, eles formaram uma outra ambientação, que é o virtual, né? Então, hoje em dia, essa questão do influenciadora digital ganhou uma repercussão muito grande, uma força muito grande, né? Principalmente nas redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, agora também aquela TikTok, né? E eles acabam exercendo uma influência, às vezes até muito grande, sobre quem são os seus seguidores e seguidoras, né? Normalmente eles têm uma credibilidade muito grande e eles atuam num nicho de mercado. Então, além disso, eles ganham com isso, né? Eles geram, porque eles acabam botando o seu nome aliado a uma determinada marca, né? E acaba fazendo com que essa marca tenha algumas questões de estratégia de comunicação, né? De marketing ligado à sua imagem e através do sucesso que eles têm com a mídia social, né? Então, eles atuam mais ou menos com relação a isso. Eu peguei uns exemplos de algumas, eu vou ver se eu compartilho elas com vocês. Só um momentinho. Vou ter que... Esse Suelen, tá dando para ver a minha tela? Sim. Estamos conseguindo visualizar. Consegue ela ver inteira agora? Isso, inteira. Tá. Então, eu coloquei algumas, são 5 que eu vou passar rapidamente. Vocês já podem lendo ali as frases do que elas colocaram, né, nas suas postagens, né, com relação a essas questões. Então, são pessoas que essa Victoria, por exemplo, ela estava muito cansada, que ela acabou fazendo uma festa, e nessa festa ela contraiu o coronavírus, né? Acabam que eles disse que não ia dar nada, e aí ela posta uma foto fazendo os exames, né? E desse exame ela chegou à conclusão, conseguiu, o resultado deu positivo para o exame, né? Ela convidou uma pessoa e a pessoa esqueceu de dizer, como ela falou, que estava com o coronavírus na festa. Essa outra também, primeiro ela contraiu, foi no casamento da irmã, e daí, como não aconteceu nada, ela teve, a Gabriela teve não foi muito grave com relação ao coronavírus, então ela fez uma outra festa e falou muita coisa com relação a por que não curtir a vida, né? Então, aí está a expressão que ela mesma usa, né, com relação à questão da prevenção contra o coronavírus. Essa outra, Carol, ela fez uma festa que agora está muito usual, né? Antes da criança fazer 1 ano, então são as festas de mêsversário. E ela fez uma festa de 11 meses para o filho e o tema foi o Corona Buster, que foi inspirado no filme do Caça-Fantasmas. E ele tem várias outras representações da pandemia. Essa Ava, ela fez o que ela chama de experimento social, lambendo uma privada e dentro de um avião, né? Falando sobre essa questão de que é um desafio que ela colocou sobre o coronavírus e a questão da higiene. E pasmem, teve mais de 2.000 visualizações. Essa outra aqui, que é uma brasileira também, a Lisa, ela disse que
debochou sobre a questão do coronavírus, que ela não conhece ninguém, né? E que agora, mesmo ela falando mal, falando tudo isso, não adianta nada, porque ela vai ter fama, ela é linda, ela é ruiva, então tem olhos claros, e o que interessa é que vai aumentar a questão de dela ter mais público agora por toda essa repercussão que teve, né, com relação a isso, né? Então, a partir desses exemplos, assim, que eu cito para vocês, eu até trago aqui rapidamente a questão da elevação. Vocês veem ali que o Brasil ele já está quase alcançando os Estados Unidos. Essa informação tem 2 dias, né? Então, ela está atualizada 2 dias atrás. No Brasil, a gente já tem mais de 58 mil mortes com relação ao coronavírus. São casos que é uma morte muito... Quem é afetado é uma morte muito horrível, né? Que é com relação à respiração, né? E eu trago aqui algumas reflexões, principalmente para pensar tudo isso, né? Esse deboche, essa questão de desrespeito que se vive hoje, né? Com relação a algumas regras sociais, né? Porque a prevenção, ela não é uma questão até própria de cidadania, porque a máscara, ela protege quem? Ela protege o outro, né? A gente usa a máscara para não contaminar o outro. É uma questão de ser cidadão, né? Ou cidadã. Eu estou protegendo a outra pessoa, né? E a outra pessoa está me protegendo. Isso é uma questão muito clara com relação a viver em sociedade, né? E isso, quem é que adivinhar que nós viveríamos uma situação dessas, né? E até que ponto a gente consegue participar como real cidadão, né? Nesse espaço social, nesse mundo que a gente está vivendo, né? Com relação a isso. Então, duas questões que me fazem agora mais para pensar mesmo será que tudo isso que acontece agora, esse ano todo, que a gente já passou a metade do ano com relação a isso, vai me fazer passar por alguma transformação, né? Ou não, né? Visto esses exemplos que eu dei para vocês aí, né? O que aconteceu com elas? Muitas voltaram atrás. Muitas dessas influenciadoras, elas voltaram atrás. Por quê? Porque elas perderam patrocínio. E patrocínio, grandes patrocínios, a gente não está falando de patrocínios pequenos, são grandes empresas que deixaram de patrociná-las pela fala delas, né? Então, assim como elas ganham, elas perdem, né, com relação a isso. Então, isso vai gerar realmente uma transformação. Essa transformação, que tipo de transformação ela é? Ela é regada pela questão do financeiro, né, do capitalismo, dessa questão de que o que eu preciso fazer com relação a isso. E se isso realmente acontecer, né, se essa transformação realmente acontecer, em que tipo de pessoa que eu vou me transformar, né, com relação a essa questão. Então, mais são essas reflexões assim que eu acabei trazendo com base em muitas das pesquisas de interesse das minhas alunas, né, e alunos, mas mais são as alunas que me trazem esse tipo de interesse, né, em pesquisa com relação a esses influenciadores sociais. E a gente vê assim que isso está muito forte, né, hoje em dia. Elas estão, devido a essa questão do mundo virtual e tudo mais, acaba que uma fala, alguma questão pode influenciar, e eu não gosto muito dessa palavra influenciar, né, mas porque parece que a gente tem só quando a gente fala influenciar, parece que é uma questão de uma teoria mais behaviorista, né, de que há um lado que dita e o outro simplesmente obedece, como se não tivesse uma atitude proativa, uma atitude de contestação, né. Então, é uma palavra bastante complicada, mas nesse momento, né, é o que acaba que sendo ela que se usa para falar dessas pessoas, né. E, como eu disse, algumas coisas que me fizeram pensar com relação a esses interesses, né, dos estudantes quanto a esse tema, né, e também me provocaram no sentido de que ver o mundo parece uma questão negativa, né, mas
Mas eu estou vendo muito isso está me preocupando bastante, até porque eu tenho um filho pequeno, né? E me preocupa que mundo é esse que vai surgir a partir de agora, né? Acho que a princípio era isso, Suelen. Acho que estou no tempo, não é? Está no tempo, sim. Você quer concluir? Não, a minha conclusão, na verdade, não é uma conclusão, né? São algumas sugestões que eu dei para a gente pensar e nem é uma pergunta, né? É só uma inquietação mesmo, né? No sentido de saber o que é que nos provoca, o que é que me provoca, né? Denise, eu acho muito apropriado você trazer o Milton Santos para esse debate. Enquanto, né, você estava falando, eu estava aqui realmente pensando, porque eu não tinha ainda pensado por esse ponto de vista. Recentemente eu li uma publicação do Boaventura Souza Santos falando sobre a questão da Covid, mas eu ainda não tinha feito essa reflexão acerca do livro do Milton Santos por uma outra globalização, que eu acredito que é o que você esteja pensando, né? Quando ele está falando ali do mundo como fábula, né? O caso dessas meninas em festas, né? Sem pensar no próximo, sem pensar nisso. Né? Não é isso? Aí daqui a pouco a gente começa a ver o mundo como perversidade. O que de fato está acontecendo? As pessoas estão morrendo. E quem são essas pessoas? Como falou o Pablo, essas pessoas têm classe social, sim. Tem classe definida e tem cor definida. Né? Então, assim, eu achei muito interessante e me tocou muito a sua fala. Que globalização nós queremos? Né? Então, pensar por uma outra globalização quando essa pandemia passar. O que vai acontecer de fato conosco? Né? O que faremos? O que essa juventude vai fazer? Como pensar, então, essa comunicação para a cidadania que nós tanto almejamos? Eu confesso que eu fiquei bem tocada, refletindo, então, sobre essas questões que o Milton Santos trouxe para a gente, né, há um tempo atrás, e parece que é muito atual. Pensar esse mundo como fábula, como perversidade, e o mundo como nós queremos. Será que, de fato, todos querem o mesmo mundo que nós queremos? Um mundo... Essa é a questão. Essa que é a grande questão. Obrigada, Denise. Tá bom, obrigada, eu agradeço. Vou chamar então o professor Rosinaldo Miani para conversar um pouquinho com a gente, para fazer a sua explanação. Professor Rosinaldo, tudo ok? Sim, tudo ok. Sempre bom te ouvir também, professor. Que bom. Então vamos lá, vamos partilhar um pouco essas reflexões. Primeiramente, né? Boa noite a todas e todos que nos acompanham aqui nesse espaço e também no Facebook. Um agradecimento aí pelo convite, né, de participar desse espaço, de poder, né, dividir esse espaço com Cecília, com Cláudia, com Denise, Pablo e Suelen, né, que nesse momento estão aí à frente desse nosso coletivo, né, do GP de Comunicação para a Cidadania. Então é uma satisfação compor essa cybermesa, né? Parabenizar a Compós pela iniciativa dessas lives e ao GP de Comunicação para a Cidadania por organizar esse espaço e proporcionar esse ambiente aqui de reflexão e de discussão. Como é uma atividade bastante breve, né, de reflexão, então eu organizei essa exposição em 3 momentos, né, trazendo muito rapidamente alguns apontamentos sobre a realidade da pandemia, associar essa condição, né, essa realidade à conjuntura decorrente da pandemia e situar aí o que seria o papel e o compromisso da comunicação para a cidadania, que particularmente a gente vem caracterizando como comunicação popular e comunitária nesse contexto. Antes de, né, passar para essa construção reflexiva, queria fazer um registro, uma espécie de moção de apoio, que eu não vou apresentar aqui, né, ou comentar alguma experiência específica, concreta, das mobilizações, né, populares, da solidariedade humana que tem prevalecido na construção dessas várias ações e experiências que têm sido desenvolvidas e que tem a comunicação para a cidadania como uma de suas bases. Então, esse conjunto grande de experiências que alguns dos colegas trouxeram aqui e outras tantas, então, né, registrar aqui o meu
respeito, admiração, apoio, solidariedade a todas essas ações, a todos esses comunicadores e essas comunicadoras populares que têm atuado nessa frente dessa luta contra a pandemia em todos os cantos desse país. Então, esse registro a todos esses, né, combatentes aí, esses militantes, ativistas dessas práticas. Esse conjunto de atores e militantes compõe uma base social que, na prática, expõe as bases perversas do que é esse projeto societário, injusto, desumano, que responde pelo nome de capitalismo. Então, esse é um pouco, né, o centro da reflexão breve que eu vou trazer aqui. Então, do ponto de vista dos dados, né, dos apontamentos sobre a pandemia, a gente tem aí, né, vem acompanhando diariamente números que vão colocando o Brasil num lugar de destaque, né, negativo dessa realidade toda, né, e aí, assim, ainda temos que dizer que esses números não expressam a realidade concreta, né, há muito mais escondido dos números, né, que a realidade revela. Há uma subnotificação, há um caos numérico, um caos discursivo, né, no sentido de identificar com a máxima precisão o que significa essa realidade, né? No caso do Brasil ainda tem todo um movimento político de disputa, por assim dizer, de narrativa sobre esses dados, mudanças de forma de como esses dados são informados, enfim, tem aí, ainda se faz, né, disputa política em torno de uma realidade que se expressa por números, mas que tem a presença, a realidade concreta de pessoas, né, que morrem, que são vítimas de toda essa situação. Sobre a doença, né, propriamente dita, o vírus, é preciso que a gente, né, de uma certa forma, caracterize que não se trata de um fenômeno novo, o aparecimento de um vírus que provoca esse tipo de situação na nossa realidade. A gente, né, conhece pouco ainda sobre a Covid em termos, né, de uma série de desdobramentos disso, né? A gente já teve outros fenômenos que, a princípio, né, no momento inicial, parecia equivalente à gripe aviária, suína, o ebola, enfim, outras doenças. Na própria China já havia acontecido uma outra situação, outro fenômeno de uma síndrome também provocada por uma variação de coronavírus, por isso que a gente, inclusive, chama de novo coronavírus, né? o vírus transmissor da Covid. Enfim, mas em determinado momento essa realidade se mostrou a sua gravidade, a sua letalidade. Aí sim tem um dado de ineditismo, isso a gente precisa efetivamente pautar no que significou essa realidade. E veja, a gente conhece pouco sobre isso tudo, porque a gente já fala em mutação do vírus, segunda onda, né? E sem contar que, por mais que a gente consiga identificar alguns aspectos de como a doença atinge a realidade, mas ela atinge de maneira diferente, são impactos diferentes sobre grupos, países e grupos sociais diferentes, os mais pobres sempre sendo, né, muito mais vitimados por tudo isso, do ponto de vista da própria vida e das consequências sociais que isso produz. Enfim, a gente não pode deixar de caracterizar que, né, essa pandemia, ela produz também, como toda a própria lógica do metabolismo, né, societário do capitalismo, uma crise desigual, né? Ela é desigual, ela afeta de maneira desigual diferentes grupos, diferentes países, e a gente não pode perder de vista essa especificidade que se apresenta na realidade, né? É diferente a forma como, né, aqueles que têm bons planos de saúde, né, principalmente nos países que não têm sistemas de saúde públicos ou são muito mais precários do que o nosso que ainda tem um sistema público de saúde que merece todos, né, vários elogios, ainda assim tem, né, inúmeros problemas a ser resolvido, mas enfim, a realidade de milhões de brasileiros,
baixos salários, trabalhadores rurais, desempregados, sem teto, moradores em situação de rua, todos eles estão jogados à própria sorte, né? E não dá para a gente pensar que essa pandemia não produza uma crise desigual, né, em termos de consequência do que ela traz para a realidade. Então, desse fenômeno, desses apontamentos breves da pandemia, como isso afeta a conjuntura, né, particularmente no Brasil. O Brasil já encontra, essa pandemia encontra no Brasil uma situação muito específica, né, de um governo com viés autoritário, né, e por conta disso, né, e dos encaminhamentos que vai operando na sua forma de governo, vai construindo um caos político e que se encontra com esse momento de pandemia e produz ainda mais questões, né, comprometedoras para a nossa realidade, né? Em termos, né, de ações próprias, né, desse caos político que incide sobre a realidade específica em que diz respeito à pandemia, tem aí todo o movimento do desinvestimento na saúde, né, a maximização dos lucros da rede privada em detrimento da austeridade, da privatização do setor público, diminuição dos recursos orçamentários, enfim, a desestruturação do programa Mais Médicos. Não temos sequer um ministro efetivo da saúde, ele ainda é um ministro interino. Então, veja, em que contexto isso tudo se apresenta na realidade do Brasil. E combinado com uma posição, com uma postura, né, com um comportamento absolutamente irresponsável do presidente diante dessa situação. A gente acompanha diariamente isso tudo, né? E, e que aparentemente segue uma máxima que temos que vencer a guerra com a maior segurança possível, mas que a gente permaneça dentro da ordem social estabelecida. Então, fazendo um discurso de que nós temos que cuidar da economia, enquanto isso, né, as mortes continuam acontecendo e o governo continua olhando para isso de maneira absolutamente irresponsável. Mereceria aí uma condenação, no mínimo, por homicídio culposo, né, que tem sido praticado por esse governo, no mínimo, né, para não dizer doloso, né, com a deliberada intenção de matar essas pessoas que estão sendo, né, afetadas pela pandemia. E assim, no momento em que se apresenta para a gente como essa realidade absolutamente inédita, específica, né, assim, a gente particularmente fui orientado em termos de reflexão, de pensamento, né, a partir de algumas leituras, de algumas contribuições dos nossos intelectuais e pensadores de referência. Eu destaco aqui a obra Coronavírus e a Luta de Classes, né, em que vários autores apresentam importantes reflexões sobre o debate. Acho que vale o acesso a esse material. Uma boa reflexão também apresentada pelo jornalista e intelectual, o Inácio Ramonet, sobre a pandemia e o sistema mundo. Então, justamente pensando um pouco, né, o que é o momento dessa globalização capitalista, como isso participa de maneira importante pela forma como essa pandemia se constituiu e como ela se desenvolveu, né, de maneira desigual, né, afetando desigualmente os grupos e classes sociais, como a gente tem visto, né? Então, assim, acho que, e por essa orientação reflexiva, né, um ponto importante, né, dessa reflexão que eu trago aqui é dizer: trata-se de uma pandemia de classe, e que também, por que não, né, de raça, de gênero, geracional, não é uma mera fatalidade. Não dá para a gente tratar o aparecimento dessa pandemia como uma mera fatalidade, né? Ela é resultado de um movimento, né, de uma exploração, de um extrativismo neoliberal mais violento, mais perverso que a gente observou. E, na ordem dessas desigualdades, os países que praticam políticas neoliberais têm sofrido mais consequências dessa pandemia. Então, é preciso que a gente também não perca de vista essa dimensão do que representa esse momento. As elites, em alguns países, as classes dominantes, elas têm usado a epidemia
como laboratório de pensar engenharias sociais, de militarização da sociedade. A gente viu o que aconteceu com algumas revoltas no Equador, no Chile, que se mobilizavam para manifestar, né, toda uma resistência à situação que os países viviam em decorrência, né, de maneira bastante importante, por conta da Covid. Enfim, a pandemia, ela expressa as contradições da ordem capitalista. Se a gente perde isso de vista, né, a gente também perde a perspectiva de como a gente pode agir politicamente na sociedade para o seu combate. E aí eu entro no último momento dessa reflexão, como a comunicação popular e comunitária se apresenta como, né, uma ofensiva contra-hegemônica nesses tempos de pandemia. Claro que a gente, né, deseja e acompanha com muita atenção a produção de uma vacina para que a gente consiga efetivamente sair dessa situação, que a gente possa retomar situações das nossas interações, da nossa sociabilidade. Claro, a gente quer isso, mas efetivamente o que nós estamos apontando é para uma retomada de normalidade, mas essa normalidade é que nos trouxe a pandemia. Por quê? Porque havia, né, um movimento desenfreado, inclusive de desrespeito, de um equilíbrio entre, né, a sociedade e a natureza, enfim, tudo isso que é expressão da forma como a sociedade capitalista entende a expropriação, a exploração que faz da sociedade. Então, acho que é preciso que a gente também não perca de vista, para além das nossas ações pautadas e focalizadas, né, na solidariedade, na busca de saídas, de respostas pontuais, pensá-la dentro de um movimento muito mais amplo, associado a uma luta anticapitalista, né? É pensar que né, a necessidade de pensar também como a ação contra, né, a pandemia como um movimento de uma mudança radical para a sociedade, porque é em razão de um capitalismo que tortura a natureza, né, que extrai tudo da natureza, que resulta essas situações e que acabam repercutindo desigualmente nos países que são desiguais. Então, veja, tudo isso compõe uma realidade muito macro que a gente não pode perder de vista. É uma lógica sistêmica do capitalismo que, né, está, de alguma forma, sustentando toda essa engrenagem. E os compromissos que a comunicação popular e comunitária, né, todas as expressões do que a gente chama de comunicação para a cidadania tem que caracterizar, tem que produzir. Ser instrumento de mobilização, tem que ser instrumento de conscientização política no combate às causas e aos efeitos da pandemia, né? Tem que cumprir o seu papel formativo e educativo, estimulando o pensamento crítico, não nos fazendo perder de vista a relação que essa pandemia tem com toda essa lógica societária do próprio capitalismo, intensificar as práticas comunicativas. Numa situação como agora, a gente defende muito o modelo participativo, a gente não tem como estimular o participativo presencial. Então, o colaborativo, que tem muito a ver com a própria dinâmica das redes, enfim, como a gente intensifica nossas práticas comunicativas sob essas bases, produzindo, né, condições para romper com a alienação, né, do ser humano na sua relação com a natureza, que o capitalismo é um dos agentes que nos faz olhar para a natureza de uma forma alienada, né, porque é a natureza, a gente extrai dela o que nos interessa, né? Uma situação interesseira, oportunista em relação à própria natureza, e contribuir de uma maneira muito concreta com um movimento sociopolítica de luta contra a ordem capitalista e as suas múltiplas expressões, né? No limite, se a gente for traduzir isso numa ação, num movimento político imediato e concreto, é fora Bolsonaro.
Então, acho que esse é parte importante de um movimento que a gente tem que construir juntamente com as nossas ações e as ações que todos esses colegas, que de maneira muito, muito resistente, muito corajosa, têm realizado, né, e que têm tido na comunicação para a cidadania, comunicação popular e comunitária, uma grande ferramenta, uma grande base para a realização dessas ações. Então, é um pouco essa a contribuição para essa reflexão, para a gente poder pensar aí um pouco o que significa pensar a comunicação para a cidadania em tempos de Covid-19. Obrigado. Professor Rosinaldo, muito obrigada pela sua exposição. Assim, mais uma vez, eu citando o livro do professor, né, Boaventura Souza Santos, é exatamente o que ele coloca no livro, né, que a natureza ela não está se vingando da gente, é uma autodefesa. O planeta precisa se proteger, né? Quando é que vamos acordar para tudo isso que nós estamos fazendo com o próprio planeta? Então, assim, é bem interessante. Quem não leu esse livro, é um livro bem fácil de ler, bem didático, é A Cruel Pedagogia do Vírus. E, assim, muito do que o professor, né, Rosinaldo Miani coloca na sua exposição está contido ali no livro, né? Eu terminei de ler esses dias e, para mim, foi importante saber, né, dessa posição e saber que, por mais que nós estejamos nessa luta diária, cotidiana, sempre pensando em relação ao outro, pensando o que nós podemos fazer para melhorar o lugar em que nós vivemos, eu acho que ainda falta muito, né? Se nós tivermos o mínimo de noção de que a natureza está sofrendo, está pedindo, né, um grito de misericórdia, eu acho que a gente já consegue, né, melhorar um pouco aí as nossas ações. E, assim, é muito triste isso, tudo que nós estamos vivendo, né? Eu vou colocar o nome do livro para vocês, tá? Mas é A Cruel Pedagogia do Vírus, do Boaventura de Souza Santos. Eu vou anotar para vocês aqui no chat. Professor, muito obrigada pela sua exposição. Agora eu quero convidar a professora Cecília Peruso, minha eterna orientadora, para conversar um pouquinho com a gente. Professora Cecília. Será que ela está escutando a gente? Olá. Oi, professora, saudade. Saudade de todos, bom revê-las. Quero cumprimentar os mais de 65 participantes, né, que estivemos aí na lista. Algumas carinhas conhecidas, nomes, saudade da Vanete, lá da Metodista. E que bom, né, estarmos aqui juntos. Quero dar os parabéns para a Intercom pela promoção das lives, né? Eu acho que foi uma iniciativa assim bastante inovadora, né? E que realmente provocou um debate a partir dos grupos de pesquisa, né? Foi bem interessante essa iniciativa. E também dar os parabéns ao Pablo e à Sueli por terem aceitado o desafio, né, de organizar a live em nome do grupo de pesquisa, que traz, então, o tema da comunicação e cidadania para a atualidade de hoje, né? Tempos de Covid, né? Então, atualiza aí toda essa discussão num momento muito oportuno. Também é uma alegria estar aqui com os colegas da live, né? Cláudia Lane, Denise Silva, o próprio Pablo, o Rosinaldo, que trouxeram temas tão importantes, né? Todos relacionados com a questão da comunicação para a cidadania, que mostra que o tema tem tantas dimensões e são tão complexas, né? Que a gente não consegue nem dar conta, né, da abordagem no seu conjunto, né? Eu especificamente vou trazer o tema para a questão da comunicação popular e comunitária como forma de resistência à pandemia. Então, desde que vocês me desafiaram a esse convite, né, eu comecei a prestar um pouco de atenção no que estava acontecendo aí no campo da comunicação popular e comunitária. Então, eu vou tentar refletir um pouquinho a partir dessas observações que eu fui fazendo, né? Começaria, então, dizendo que a comunicação popular e comunitária, ela
está, né, e chega onde os outros meios não chegam, ou se chegam, não conseguem atender a todas as necessidades de comunicação das pessoas, dos grupos e das comunidades, né? Essa é uma das razões para a importância da comunicação popular e comunitária. Então, por um lado, ela é muito importante porque vincula-se às lutas sociais para fazer avançar o respeito aos direitos humanos e de cidadania, e também é muito importante quanto à sua capacidade de se adaptar às realidades das comunidades. No primeiro aspecto, sobre o vínculo com as lutas sociais, as experiências são inúmeras, né? São incontáveis, né? Experiências de todos os tipos, desde as associações comunitárias, trabalho com jovens, mulheres, grupos de direitos humanos, né? E tudo mais. Quer dizer, é mais do que já evidente, né? Uma imensidão de práticas de comunicação popular e comunitária vinculadas às diversas lutas sociais. Quanto à capacidade de adaptação da comunicação comunitária às suas realidades, eu vejo essa capacidade por alguns aspectos. Por exemplo, no processo de empoderamento de meios, canais, formatos, né, pelos grupos, segundo as necessidades e as condições locais. A comunicação comunitária tem sempre uma cara, né, muito daquela realidade a qual ela serve, na qual ela surge, né? E nesse sentido, então, ela fala a mesma linguagem dos receptores, e os receptores muitas vezes se tornam também os emissores, né? E às vezes, então, ela se expressa por meio de um pequeno jornal, outras vezes por um perfil no Facebook, ou outras mídias sociais, até para difundir as produções audiovisuais feitas pelos grupos. Outras vezes usa uma rádio comunitária FM, outras vezes um sistema de alto-falantes, um carro de som, ou mesmo a comunicação direta, a comunicação face a face. Especialmente nesse momento da epidemia Covid-19, essa capacidade de adaptação à realidade vem à tona de um modo muito claro do meu ponto de vista. E essa capacidade traz alguns aspectos relevantes. Primeiro, eu diria, a habilidade que comunicação popular e comunitária demonstra de falar diretamente às comunidades, né? Porque ela emerge, né, nesse contexto, no contexto de vida das pessoas. Quem faz a comunicação comunitária conhece a realidade, né, e usa a linguagem das pessoas dessa realidade. Nesse sentido, um segundo aspecto que vem ressaltando, né, nesse momento da Covid-19 é a valorização da comunicação direta, face a face, ou seja, o contato pessoal, né? Não é que não se usam outros meios, sim, são usados, mas a comunicação pessoal, comunicação direta, é muito importante nesse momento aí do relacionamento comunitário ou de intervenção nas realidades em função da pandemia. Então, não é só a comunicação midiática ou a digital, né, que tem um papel importante aí nesse momento, né?
a informação que chega nas periferias é a da TV, mas nem todos se informam pelos grandes telejornais e nem pelos jornais impressos. Eu ouvi um depoimento que, depois de mais de uma semana de pandemia e de isolamento social, na periferia, as pessoas não estavam entendendo o que era a pandemia, os perigos, os cuidados necessários. Familiares, por exemplo, trabalhavam como empregadas domésticas nos grandes centros, junto com elementos das classes médias, e continuavam trabalhando, né? Continuavam tomando ônibus cheio, etc., né? E ali, então, as lideranças começaram a perceber a necessidade de uma comunicação interpessoal direta, né? Começando às vezes, no nível familiar e se estendendo para as localidades onde as pessoas moram. Tudo isso para alertar do autocuidado, do cuidado com o outro, né? O cuidado coletivo. E também é a partir de todo esse processo que se organiza toda uma rede de assistência. Paraisópolis, em São Paulo, por exemplo, demonstra uma forma de intervenção social comunitária fantástica. Quer dizer, o próprio movimento comunitário local organizou o sistema de atendimento local, porque não podia ficar esperando o poder público, né? Então, por exemplo, ele tirou um presidente por rua, que ficava responsável em ir saber o que estava acontecendo com as pessoas daquela rua. Identificava se tinha alguém com sintomas, passava informações, orientava, encaminhava para tratamento, caso tivesse alguém com sintomas. E, paralelamente, foi montado todo um esquema de atendimento médico, né, dentro da própria comunidade. Também se desenvolveram vários programas de solidariedade, confecção de máscaras, distribuição de alimentos, de produtos de higiene e até água, né, em muitos lugares. E também uma outra forma de resistência aparece na forma de vigilância. Isso aconteceu mais pelo interior do Brasil, que parece que aconteceu e está acontecendo um processo de retorno das pessoas que haviam saído da sua terra, né, ido para os grandes centros, procurando voltar em busca de proteção, né, pelo interior do Brasil. E em uma cidade do Piauí, por exemplo, a comunidade local se organizou para receber essas pessoas, né, que estavam voltando para as suas origens, receber no sentido de, primeiro, identificar, fazê-las passar por todo um processo de higienização, todo um processo de instruções e, posterior, acompanhamento, né, da presença daquelas pessoas na comunidade. Diziam mais ou menos assim: são bem-vindos, né, mas nós vamos ter que cuidar para que a doença não venha com essas pessoas. Então, uma forma de controle. Até aqui falei um pouco da comunicação direta, né, face a face. Mas, no caso da existência de meios de comunicação comunitária já existentes, também há uma mudança interessante do ponto de vista dos conteúdos, né? Aí podemos pensar na rádio comunitária, no carro de som, na elaboração de podcasts e também na organização de lives, etc., né? Mas o que muda essencialmente? Os assuntos, por exemplo, das rádios comunitárias passam a enfatizar a doença, né? Covid-19.
passa a enfatizar a questão do vírus, na tentativa de passar a informação correta, porque no meio de tudo isso há muita informação falsa que circula, né, como nós sabemos. Então, a preocupação em passar a informação correta de fontes oficiais, como também de fontes comunitárias, por meio de exemplos, né, do que estava sendo feito, como se estão enfrentando, né, esses problemas, e por meio da conscientização e educação, ou seja, todo o esclarecimento visando a prevenção e os cuidados, o isolamento, né, passa a fazer parte de forma muito candente nos conteúdos, né, dos meios comunitários Brasil afora, né? Então, o que acontece aqui? Acontece a informação situada, né, de utilidade pública. Por exemplo, informação de hora, local de distribuição de cestas básicas, de realização de testes, informação e auxílio para cadastramento para receber o auxílio emergencial. Então, realmente, quando a comunicação comunitária assume todo o seu papel de utilidade pública, né, de uma informação situada. Me parece muito interessante, né, notar esse aspecto quando a comunicação comunitária ela se volta, então, para todo esse aspecto educativo, né? Eu queria dar um exemplo rapidamente dessa habilidade que a comunicação comunitária tem de adaptação, quando pensando o próprio meio de comunicação, né? Na região de Tucumã, no México, uma comunidade de Aguita, aconteceu o seguinte: uma professora com seus alunos lá pequenos, né, de 7 anos, ela constatou que com a suspensão das atividades presenciais na escola, ela não conseguiria dar aulas à distância para essas crianças, porque a maioria não tinha acesso à internet nem mesmo a celulares. Ela pediu e conseguiu, então, um espaço numa rádio comunitária, chamada Rádio Antena 2, e transmite suas aulas através da rádio. Então, ela comenta, por exemplo, que a rádio comunitária serve, então, de espaço, né, para a educação formal, e que, assim, ela consegue avançar no ensino e a criança não corta o vínculo com a escola, né? E também os adultos dizem que aproveitam também do conteúdo e estão aproveitando com as aulas destinadas à criança. Então, a comunicação popular e comunitária nesse tempo de Covid-19, além desses aspectos que eu estava falando ali, eu acho que ela está ressaltando algumas descobertas interessantes ainda. A ênfase que é dada na persuasão e na mobilização. Acho que o fator persuasão assume uma importância muito interessante nesse momento, porque é algo que ficava um pouco escondido, né, na comunicação comunitária em geral. Se fazia, mas ninguém assume diretamente, né? E na Covid, não, isso vem à tona de uma forma muito clara, né? Por meio do incentivo de novos comportamentos, né? O cuidado individual, o cuidado com o outro, seja o uso de máscaras, o isolamento social, a higiene, a defesa da vida, né? Então,
é um momento em que se resgata, né? se descobre esse fator persuasão como algo quase natural, né? Tudo isso ligado, então, à mobilização, que vem, acho que o fator persuasão e o fator mobilização são casados, né, nesse processo. No caso da rádio comunitária, na semana passada eu participei de um seminário virtual com o pessoal do Equador. Então, o coordenador do CORAP, que é a Coordenação de Rádios Populares e Educativas do Equador, se chama Jorge Guaramin, ele dizia que a rádio volta a encontrar-se com suas origens educativas, né? Então, eu achei bem interessante, porque isso vai na mesma linha, né, que a gente está percebendo aqui no nosso país, né, essa postura dos meios comunitários com um papel bem enfático, né, educativo, através do rádio. E o fator mobilização enaltece o comportamento solidário, né? Eu acho que a solidariedade é a grande lição dessa pandemia, né? Junto com vários aspectos que os meus colegas já colocaram, todas as distorções, né? Todo o problema com esse governo Bolsonaro, todos os desvios, né, fraudes, até no campo da saúde, num momento tão difícil, né? Mas junto com tudo isso, eu acho que a questão da solidariedade vem à tona de uma forma a dar uma luz para o futuro, né? Essa nova sociedade, talvez, que alguns de vocês estavam ali pensando, né? Que sociedade é essa que virá, né? E são muitos os atores, né, que protagonizam, então, vários aspectos dessa solidariedade. Mas no nível comunitário, acho que há uma evidência muito interessante ainda, porque mesmo sofrendo riscos, né, de serem contaminadas, as pessoas se envolvem no trabalho de auxílio aos mais necessitados, né? Por meio das visitas, por meio da distribuição dos alimentos, da confecção das máscaras, de todo o trabalho educativo, né, cara a cara, que é feito ali de pessoa a pessoa, né? Então, eu acho que esse exemplo vem das favelas. Vem de Paraisópolis, como eu falei brevemente, vem de Heliópolis, né? Então, as favelas, e sem dúvida nenhuma, muitas outras aí, Brasil afora, Rio de Janeiro também, quantas experiências a gente tem nessa mesma linha, e por aí em todas as cidades, né? Então, vem das favelas, assim, a evidência do desenvolvimento por elas mesmas de programas de intervenção social altamente condizentes com a realidade e eficientes no enfrentamento das crises. Eu acho que é assim, um sinal também de alerta, eu acho, para as próprias políticas públicas, né, que precisam aprender com essas iniciativas, como resolver, né, enfrentar a questão das crises, e, ao mesmo tempo, mostra que, no fundo, são as pessoas salvando as pessoas, que não pode mesmo esperar muito, né, que esse auxílio, ou pelo menos que o auxílio tem que vir, né, mas ou que esses problemas sejam resolvidos só pelo poder público, né? Enfim, acho que era isso que eu queria dizer, apenas então para ressaltar
que há uma capacidade de invenção e de compromisso com o outro, né, nas periferias, que só pode ser sentida por quem vê e assume a realidade do outro, né, para além dos próprios interesses. Então, isso mostra exatamente o elo da solidariedade, né, de pensar a possibilidade de um mundo novo, né, mas a partir do envolvimento de cada um. Apesar das dificuldades, apesar de que da certa angústia que dá, né, quando percebemos o contrário de tudo isso, né, como mostram os colegas que já falaram, como a gente percebe também nos movimentos das ruas, né, que as pessoas falam no novo normal. Que novo normal é esse, né? Onde em plena pandemia as pessoas estão afoitas para consumir ou simplesmente para olhar o consumo, e não consome, mas tem que sair e tem que... Não sei, também acho que a dúvida é muito grande, o que de fato vai mudar, né? Quando essa pandemia passar, que tem que passar e numa perspectiva melhor tem que ser. Ok. Professora Cecília, saudade. Saudade define. A sua fala me faz lembrar muitas nossas discussões, né, acerca do conceito de nosotrificação, né? Então, assim, acho que é muito bacana, né, Cecília, poder trazer isso nesse momento, porque estamos tão já mitigados, com tanta tristeza, com tanta morte, e ouvir essas experiências que você traz para a gente e que os outros professores trazem também, chega a ser um alento para o nosso coração. Então, eu ainda, mais uma vez, eu vou trazer aqui de novo o Milton Santos para dizer que é possível, sim, uma outra globalização, do jeito que nós queremos, né? Do jeito que as pessoas precisam, do jeito que a sociedade precisa e merece. Obrigada, professora. É sempre muito, muito bom te ouvir. Agora eu quero chamar o professor Pablo novamente, porque ele vai passar um videozinho bem curtinho, que nós não conseguimos assistir. Agora, sanando todos os problemas técnicos, vai dar certo. 1 minuto e meio só. E aí eu tô vendo que a Sônia tá ali um pouco aflita também. Nos dizer aí como é que a gente fecha, sim, mas é 1 minuto e meio realmente. Pablo, antes de você projetar o vídeo, eu gostaria de saber se o pessoal tem algum questionamento, se tem perguntas. Até o momento nós temos 2 questões. Uma voltada para a mesa e uma para a professora Cecília. Tá? Então, se vocês tiverem algum questionamento, alguma reflexão, esse é o momento de fazer, porque o nosso tempo já está estourando. Ok, pessoal? Obrigada. Estão vendo aí? Tá vendo aí agora? Sim, agora agora vai com som, hein? Vamos ver. Que causa te move? O que te comove? O que te interessa? O tempo parece suspenso pela presença de um vírus que impõe respeito. Não que desapareceu a ânsia por biscoito, por likes, que te faz lacrar por raiva, por risos ou good vibes. Baita carência. Vai, você sabe. Tem coisa que a ninguém escapa, faz parte do tempo, da estrutura de sentimento, segundo disse um grande cara. Mas esse vírus também escancara feito um espelho a realidade. E como ainda existe desigualdade, egoísmo e maldade. Na favela, falta água e sabão para lavar as mãos. E se apertar a fome, assim ninguém fica são. Mas se ainda existe a crueldade, meu Deus, como é maior a solidariedade, que pulsa em cada palavra, cada gesto de carinho e empatia, por vezes por quem você nem sabia que existia. E a pandemia mostra ainda mais verdades, que precisamos mais do que nunca da ciência, da saúde pública, do interesse público, e que Estado forte e presente não é gasto, é fundamental para uma vida decente. E precisou de uma pandemia para também nos mostrar como é fundamental a cidadania, direito de comer, de vestir, de morar e viver, e de se comunicar. E se aprendermos algo com tudo isso, a cidadania
há de se ampliar. Lacops, fortalecendo vínculos para superar o isolamento. É isso. Muito bom. Obrigada, Pablo. Assim, eu tenho certeza que comoveu todo mundo aí, né? Por isso que eu insisti tanto para colocar Foi bom o para vídeo, fechar. Para fechar essa parte. Esse vídeo é sensacional. Vamos lá, então. Vamos aqui para os nossos questionamentos. Já temos 2 perguntas para a professora Cecília, então farei as duas questões aqui com ela e depois eu vou abrir para a mesa, porque tem uma pergunta que é mais geral. Então, aqui a pergunta da Rita Benezati. Professora Cecília, como a cidadania fica afetada em tempos de coronavírus, em locais em que as pessoas não têm muito acesso à internet? A outra questão é a seguinte. Vamos lá. Cecília, como você avalia as potencialidades e os limites da plataformização dos conteúdos de comunicação comunitária, visto que, ao mesmo tempo, empoderam e favorecem o uso comercial? A pergunta da Karine Prevedelo. Antes da professora Cecília, então, começar a responder, eu informo a vocês que nós vamos encerrar por aqui. Não vamos mais aceitar perguntas, infelizmente, porque o nosso tempo acabou. Quero agradecer muito, então, a participação de todos vocês, estarem com a gente aqui até o final. Professora Cecília. Oi. Eu ia desafiar a todos os participantes da live para responder comigo essas questões, mas se não tem tempo, ou pelo menos, quem sabe, né? Consegue um tempinho aí para quem quiser pelo menos se manifestar. Podemos, Sônia? Gostei da proposta. Oi, professores. Olha, nosso tempo realmente estourou. Então, nós já passamos até mais de 10 minutos, né, do tempo. Então, se vocês conseguirem encerrar em 5 minutos, tudo bem, a gente estica mais 5 minutinhos. Mas é que a gente está tendo um padrão. Muito rapidamente. Então, potencialidades e limites da comunicação comunitária que empodera e, ao mesmo tempo, favorece o uso comercial. Sabe que eu tenho essa mesma angústia? Eu acho que, ao mesmo tempo, que a pergunta diz bem, né? Empodera e favorece. Então, acho que a gente tem que ver esses 2 aspectos juntos, né? Porque realmente as pessoas estão desenvolvendo a capacidade de se comunicar e, ao mesmo tempo, as pessoas que eu digo, alguns grupos, né, que acabam se fortalecendo e criando canais assim de expressão nessa linha. Então, realmente, há um processo grande de conscientização, fazem muitas vezes um trabalho muito interessante de conscientização local, conscientização de um determinado segmento, né, sobre direitos, etc. Mas tem o lado comercial, mas não é porque tem o lado comercial que também deixa de ter valor, né? Porque talvez a gente tem que ver a contribuição que é dada, né? Porque se as pessoas conseguem os recursos que faz com que ela mantenha, né? Ou que o grupo mantenha uma determinada iniciativa, mas não só em benefício pessoal, mas que tem uma expressão para além do próprio benefício social, trazendo uma extensão desse benefício à comunidade ou a um segmento social, acho que tem um valor, sim, que a gente não pode desprezar, né? O importante é colocar esse serviço, então, em benefício do outro, né? Sobre como a cidadania
fica afetada em locais sem acesso à internet, as pessoas acham saídas, né? Eu acho que o exemplo da rádio comunitária que eu falei é um exemplo. Quer dizer, durante quantos anos a gente viveu sem internet, né? E existiram outras formas de comunicação também eficientes e suficientes para determinadas necessidades de comunicação. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado também de não achar que tudo se resume à internet. Não, tem muita vida, né, para além da internet e as pessoas vão achando soluções, a própria comunicação também direta, face a face, mostra que não precisa ter um canal no YouTube, né, para poder se comunicar. Então, o importante é a gente entender a diversidade, eu acho, as várias formas de comunicação que existem e que cada uma cumpre o seu papel e que, no fundo, elas se complementam, né? Uma não isola a outra, uma não dispensa a outra. O importante é pensar na complementariedade e também que as pessoas vão inventando as formas de comunicação segundo as suas necessidades. Professora, muito obrigada pelas suas reflexões. Agora, eu tenho uma pergunta geral para a mesa. Quem se sentir à vontade pode responder. Eu vou pedir só que sejam breves, senão daqui a pouco a Sônia vai... Vamos lá, então, gente. A pergunta da Franciane Freitas diz o seguinte... 2 minutinhos para encerrar. Nesse momento de pandemia, tenho visto em destaque, tanto na internet quanto nas mídias tradicionais, matérias em que causas sociais estão em destaque, seja nas lives de famosos no YouTube, como em matérias no Fantástico. Visto que antes da pandemia não via, como podemos e de quais maneiras continuar mostrando essas causas de forma genuína, na essência deles, após terminar essa pandemia? Agora eu abro então o debate para a mesa, de forma bem rápida, bem sucinta. Bom, falar rapidamente sobre isso, esse é algo que nos move, né, sempre, né? Então, tanto nas nossas aulas de comunicação comunitária, né, na faculdade, como nas nossas reflexões, pesquisa, extensão, né, a gente procura sempre incentivar e sempre buscar fazer e buscar com que as pessoas façam isso, né? De, por um lado, ter a sua comunicação, né? O seu direito à comunicação, o poder de comunicar a partir daquele veículo de comunicação da comunidade e, por outro lado, tentar as suas pautas, né? Na mídia massiva, na grande imprensa, também como uma forma de exercer o seu direito à comunicação. Essa é a nossa luta sempre, né? E a gente sempre lembra que trabalhar pela cidadania de todas as pessoas é dever dos jornalistas. A gente pode pensar isso de forma ampliada como um dever de comunicadoras e comunicadores. Então, nesse sentido, trabalhar por esses espaços para, especialmente, a população menos favorecida, né, esses espaços na comunicação e na sociedade de uma forma em geral, é dever de todas e de todos nós, e nós vamos buscando cada vez mais ampliar esses espaços para todas as pessoas em prol da cidadania. Obrigada, professora Cláudia. Mais alguém quer fazer alguma consideração acerca dessa pergunta? Professor Rosinaldo? Bem rapidamente também. Só também. Okay. Bem rapidamente também, assim, e muito direto. Pensar, aparecer essas questões, essas temáticas fantásticas, na mídia burguesa de modo geral, no máximo, a gente entende isso como, né, utilidade pública, né, ou assim, contribuir na questão da visibilidade e tal.
E quando isso aparece nas práticas de comunicação popular e comunitária, aí sim elas se caracterizam como formas de resistência, como ação política. Então, para que a gente garanta a perspectiva, né, dessas ações de forma legítima, só produzindo nos nossos espaços, na nossa comunicação. É isso, é a nossa comunicação que tem que ser fortalecida para fazer o enfrentamento contra né, os grandes meios, a mídia burguesa e as classes dominantes que controlam esses veículos. Obrigada, Rosinaldo. Então, pelas bases que nós começamos, né? Pablo... Um minuto, realmente. Assim, eu quero fechar com o pensamento dialético aí, relacionando com a pergunta anterior, né? Relação aí com tecnologia, mídia, pensamento crítico. Né, assim, tem um texto do José Carlos Mariátegui, um dos mais originais marxistas latino-americanos, final da década de 20, em que ele mostra como o desenvolvimento do transporte e a participação dos trabalhadores do transporte em áreas próximas ao litoral e aos trabalhadores agrícolas favoreceu a propaganda política feita na cidade nesse contato e articulação entre o trabalhador urbano e o indígena trabalhador agrícola no Peru, no final da década de 20. Ontem a gente teve a maior manifestação dos trabalhadores entregadores de plataforma, né, no Brasil, e que teve uma articulação, inclusive, muito grande também com outros trabalhadores da América Latina. Isso eu acho que é incrível e mostra que essa mesma plataforma que oprime, que explora, cria outras possibilidades de organização e luta. Né? E aí, corroborando o que o Rosinaldo falou, né, assim, a mídia hegemônica ela vai sempre lidar de maneira pendular, né? Assim, a gente viu também, depois de ataques constantes à universidade pública, a ciência na universidade pública ser defendida por ser um lugar, né, de excelência para a produção de conhecimento, inclusive para possíveis vacinas, respiradores, etc. Né? Agora, a gente não pode confiar, né, no interesse, né, da mídia para isso ter continuidade. A gente precisa se fortalecer, né, enquanto organizações populares, coletivos, movimentos sociais, né, pela comunicação comunitária, popular, né, e cidadã, para fortalecer as lutas de classe, de raça, de gênero, anticapitalista, antifascista e antirracista. Obrigada, Pablo. Quero agradecer, então, a todas e a todos que participaram da nossa live até o final, a todos os professores que se disponibilizaram a participar, a tirar um pouquinho do seu tempo, a professora Sônia Jaconi, em nome da Intercom, muito obrigada pela oportunidade, e vamos seguir discutindo comunicação comunitária, discutindo a cidadania. Estamos aqui para fazer isso, para somar, e é isso. Obrigada, Sônia, desculpa por ter extrapolado o tempo. Imagina, obrigada a vocês. A gente tem esse papel chato de controlar o tempo, mas a gente fica feliz, né, de ver que tem muita coisa para discutir, as pessoas participando, e essa é a proposta das lives, né? Muito obrigada aos professores, professora Cecília, Suélio, Pablo, o Rosinaldo, a professora Cláudia, a Denise, né? Então, todos que debateram, falaram, trouxeram um pouco do seu conhecimento sobre o tema, muito obrigada pela participação do grupo de pesquisa, né, que é muito importante estar aí nesse momento, colocando seus estudos, né, suas reflexões sobre o tema. Agradecer a todos que se inscreveram para participar dessa live aqui na sala e aqueles que nos acompanharam pelo Facebook. E convidá-los, né, para a próxima live, que é a última live dessa série, dia 7 de julho, né? Foi um sucesso, viu, professora Cecília, que está aí com a gente da Intercom, foi um sucesso essas lives, e a gente está finalizando, a gente finaliza terça-feira, então todos estão convidados, e na terça-feira nós teremos o tema as mídias e a pandemia, com a participação dos professores do Antônio Hoffert, que é da Intercom, e também da PUC do Rio Grande do Sul, a professora Magda Rodrigues Cunha, também da PUC do Rio Grande do Sul, a Cristiane Finger, que é da Intercom e da PUC também, do Rio Grande do Sul, a Ana Cláudia Munari, que é da Universidade de Santa Cruz do Sul, e a professora Juliana Tonin, da PUC, né, também lá do Rio Grande do Sul. Então, todos estão convidados a participarem, já podem fazer inscrição lá na cátedra, né, na cátedra Intercom, as inscrições estão abertas, e lembrando que todos aqueles que assistiram, inclusive eu vi uma pergunta aí no chat, Sueli, e certificado, todos aqueles que participaram, né, ou tiveram participação de 75% das lives, terão um certificado. Não terão certificado individual, tá? Por lives, mas pelo conjunto.
pelo menos 75, tá? Foi uma decisão aí que foi tomada dessa forma, ok? Então, a gente agradece. Vai ter uma surpresa para os GPs na próxima, no dia 7, viu? Então, todos vocês assistam. Vai ter uma surpresa aí para encerrar essa série e das lives com uma surpresa que a gente vai apresentar a todos vocês. Então, muito obrigada. Continue se cuidando e a gente se vê aí nas lives, né? E quem sabe em breve a gente se encontra. Ok? Sônia, tem uma Todos pergunta. se cuidem. Tem uma pergunta da Marcela Ramos, mas só mandaram o link dessa live. Como podemos participar das outras? Então, além do Facebook, tem algum outro canal para disponibilizar, então, o link das lives? É só as pessoas entrarem para se inscrever. Todo mundo, porque fica aberto as inscrições. Então, todos aqueles, para todas as lives, né? Entra, se inscreve e participa, né? Então, é por isso que as pessoas têm que fazer as inscrições rápido, né? E as inscrições foram abertas, Suelen, desde o começo das lives até o final elas estão abertas. Então, as pessoas aí entram, tá bom? Sônia, olha quem veio falar com você. Oi, lindão, tudo bom? Gente, tudo obrigada. Obrigada, gente. Um beijo, se cuidem, professores. Obrigada a Vanete, né, que está sempre com a gente. Vanete, te amo! Beijos e abraços, gente. Já conheço, valeu pra caramba. Que já está acompanhando a gente aí desde o começo. Muito obrigada, gente. Olha, um beijo, se cuida. Beijo, professora Cecília, todos. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Prazer. Obrigada. Tchau, Suelen. Tchau, Saudade. Tchau, Sônia. Muita saudade. Beijo daquele menino lindo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.